Boa noite. Em 1981, o presidente egípcio Anwar Sadat foi assassinado a tiros por 4 soldados durante um desfile militar. Este mês, o presidente Nicolás Maduro, da Venezuela, foi atacado por drones durante um desfile militar. 37 anos entre os dois atentados e uma grande diferença: sumiram os executores. Até a mão de obra para golpes de Estado pode ser substituída pela eletronização, neologismo que denomina a competência de robôs e computadores para realizar tarefas simples e mesmo tomar algumas decisões. Basta um olhar sobre o mundo para constatar: os empregos estão desaparecendo em restaurantes, ao volante de carros, em exames de radiografias, acompanhantes de idosos, em jornais, nos estúdios de TV, até aqui. Enfim, em todas as tarefas repetitivas, robôs são melhores que nós, futuros ex-empregados. No Brasil, pré-eletronização, já temos 13, quase 14 milhões de desempregados. Nos Estados Unidos, com praticamente emprego pleno, hoje, 47% dos postos de trabalho estão ameaçados. 69% na Índia, 77% na China e 85% na Etiópia. Socorro, professor Paulo. Paulo Feldman. Ainda bem que o professor Feldman está aqui esta noite. Ele escreveu 2 excelentes páginas na Folha de São Paulo, recentemente, sobre esse futuro sombrio do mercado de trabalho que nos aguarda. Autor do livro Robô, ruim com ele, pior sem ele, é professor da Faculdade de Economia e Administração da USP e da Universidade Pécs, da Hungria. Socorro, professor. Já estou vendo hordas de desempregados, cidades, saqueando cidades, vagando pelo mundo sem dinheiro, sem comer. É verdade. Existe uma ameaça concreta e alguns países estão muito preocupados e estão tomando medidas para se antepor ao que vem pela frente. Países, principalmente os países escandinavos, já têm discutido medidas para que a população não fique totalmente descoberta, porque as previsões de taxas de desemprego são assustadoras. Essa mesma pessoa que criou a palavra eletronização, que é o Wolfgang Strick, ele prevê que no ano 2040 o desemprego vai ser da ordem de 70%. Então imagine, uma taxa de desemprego de 70%. Porque existe uma diferença muito grande agora, nesta nossa era. Este tipo de automação que nós estamos passando agora é muito diferente do que aconteceu no passado. Veja, é comum que a sociedade, quando chega uma modernização, a sociedade às vezes se rebela. Isso há 200 anos atrás, quando se inventaram os teares para fazer tecidos, a indústria têxtil então foi criada praticamente, porque até então era tudo artesanal, aí criou-se as primeiras fábricas de tecidos. O que acontecia? Na Inglaterra havia um movimento de pessoas que perderam seus empregos e que na calada da madrugada invadiam as fábricas e destruíam todas as máquinas. Eram os luditas, porque o líder deles se chamava Ludi. E isso acontece sempre. Quando o Henry Ford lançou o automóvel, houve uma grande manifestação em Nova York dos guiadores, choferes de carroças, charrete, carruagens que na época eram muito usadas nos Estados Unidos e ficaram revoltados com a chegada do automóvel. Então, veja, é comum que haja uma rebelião, mas sempre essa situação foi resolvida no passado. Por quê? Porque eliminava-se alguns empregos, mas surgiam outros. Então,
os próprios trabalhadores das fábricas inglesas que perderam seus trabalhos acabaram arrumando outros empregos em outros setores que surgiram e precisavam de mão de obra. Isso foi sempre assim. Agora é diferente, porque agora todos os setores estão sendo automatizados ao mesmo tempo, em primeiro lugar. Não tem nada novo, importante que vá surgir ou que se espera o surgimento. Foi feito um estudo muito interessante no Canadá, é um dos estudos mais importantes sobre esse tipo de assunto que eu vou lhe comentar, que é a respeito do que vai surgir de novo. Então, eles chegaram à conclusão que o que vai surgir de novo nos próximos 15 anos representa, no máximo, 3% do total dos empregos que existem no Canadá. E o número de empregos que vai ser eliminado é muito maior. Então, veja, não se está mais conseguindo criar novos empregos porque tudo está sendo automatizado ao mesmo tempo. Mas isso não é o mais grave. Não é o mais grave. O pior de tudo é que das outras vezes, quando se mecanizava ou se automatizava alguma coisa, era para substituir algum movimento do trabalhador, alguma atividade braçal que o trabalhador fazia que passava a ser feita pela máquina. Mesmo mais recentemente, até há poucos anos atrás, o robô era usado para isso. Nós temos mesmo aqui no Brasil robôs em diversas fábricas, a indústria automobilística trabalha com muitos robôs, mas o robô, o que ele faz? Ele substitui a atividade braçal dos trabalhadores. Essa é que vai ser a principal mudança, porque a partir de agora, o robô passa a ter inteligência, ele passa a ter raciocínio cognitivo e ele consegue tomar decisões. Então, essa é a grande mudança. Por isso que o Strick criou essa palavra eletronização, porque é uma coisa completamente diferente. Até então, as máquinas não sabiam tomar decisão, elas não tinham inteligência. Agora, você vê, existe um robô de um grande fabricante de computadores, um dos maiores do mundo, chama Watson, o robô, um fabricante é conhecido, posso falar, é IBM. Esse robô consegue, em 1 hora apenas, ele consegue ler 1000 tomografias. 1000 tomografias, com um índice de erro de 1%. As 1000 tomografias que ele lê, ele vai errar 1% e vai fazer isso em 1 hora. Para fazer essa leitura de 1000 tomografias, você precisaria de uns 20 médicos trabalhando durante 2 dias, pelo menos. E, mesmo assim, o índice de erro ia ser muito maior. Então, veja, mesmo a atividade intelectual, como a atividade de médico, está sendo afetada. Quer dizer, muita gente prevê que, no futuro, o número de médicos necessários vai ser muito menor. Vai haver menos emprego até para médico. Professor, nós estamos aqui no estúdio com a presença de uma repórter, a Anne Zanetti, que vai para um encontro promovido pelo SEBRAE, cujo tema é empreender. O que a gente está falando aqui me leva à seguinte questão: empreender o quê? Qual vai ser o papel do empreendedor se a gama de eletronização vai pegar um leque imenso, né? Vai deixar só os extremos, os trabalhadores no fim da escala e os lá de cima. É interessante esse tema do empreendedorismo é algo interessante pelo seguinte: realmente você tem toda razão. Daqui talvez a 20 anos não haja mais necessidade de haver empreendedores. Mas neste momento atual, porque o Brasil ainda vai demorar um pouco para chegar lá, neste momento atual, onde, como você falou, nós temos 13 milhões de desempregados, não há como criar emprego para 13 milhões de pessoas. A única alternativa é transformá-los em empreendedores. Então, a solução de curto prazo é uma solução boa, o empreendedorismo, formar empreendedores, mas é uma solução que só perdura por mais 10, 15 anos no máximo. Lá para o ano 2030, 2040,
realmente é quando essa situação complicada vai chegar a nós, porque a grande maioria das tarefas será feita por máquinas. É o fim do emprego. É o fim do emprego, é o fim do emprego. Isso está claro, e por isso que esses países que estão estudando esse assunto há mais tempo, como os países escandinavos, a Alemanha principalmente, já discutiram várias medidas, né? Por exemplo, achava-se há algum tempo atrás que a grande saída seria reduzir a jornada de trabalho. Então, a França faz isso. Né? A França, a Espanha. Na Espanha, até os trabalhadores lá criaram um lema que é trabalhar menos para que todos trabalhem. Certo. Bonito. Não funcionou. Por quê? Aí é um problema complicado do sistema capitalista, porque as próprias empresas francesas ou estrangeiras que estavam na França, na Espanha, onde havia isso, ou na Itália, fala, não, aqui eu não fico mais. Eu vou para um país que não tem essa limitação. Vou para a Ásia, vou para a China. Justamente lá todo mundo trabalha 44 horas. Na Itália trabalham 34. Então, não funcionou por causa dessa mobilidade das empresas. Então, essa medida era uma medida que se esperava seria a solução. Não é. Qual é a solução agora? É uma solução complicada, mas a única solução que se visualiza é a tal da renda mínima. É mais ou menos aquilo que o senador Eduardo Suplicy fala há muitos anos. Toda a população, seja o fulano mais rico e o fulano mais pobre, todos vão receber do Estado um salário mensal, esteja empregado ou não. Como se espera que o número de desempregados será muito grande no futuro, então, países como a Suécia, a Dinamarca, estão achando que essa é a grande solução. Por quê? Aqueles poucos empresários que ainda conseguirem ter algum lucro com essas atividades, por exemplo, fabricante de robô, esse vai continuar ganhando dinheiro, mas ele vai ter uma taxa de imposto brutal em cima dele. Professor, deixa eu fazer um pequeno intervalo e a gente prossegue daqui a pouquinho. A gente volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Olhar sobre o Mundo. A gente recebe hoje o professor Paulo Feldman e ele fala sobre o futuro do mercado de trabalho. Quando interrompemos, o professor estava falando sobre renda mínima. E renda mínima é um assunto que eu acompanhei quando repórter de jornal. Eu me lembro que eu fui à casa do senador Eduardo Suplicy para falar com ele e ele recebia a imprensa belga. Então ele me perguntou, eu posso falar com você em francês? Porque assim os outros entendem. Então eu soube tudo da renda mínima em francês. Professor, volto a palavra ao senhor, porque acho importante pensar nessa alternativa, né, para falta de emprego. Veja, agora se chegou à discussão de medidas drásticas, porque realmente o tamanho do problema será dramático. Quer dizer, com uma taxa de desemprego de 70%, que é o que se imagina, ou seja, a grande maioria da população, das populações sem emprego nenhum, o governo tem que pensar na subsistência dessas pessoas. Quer dizer, as pessoas vão ter que continuar comendo, se movimentando de um lugar para outro, mesmo que haja muito lazer, e espero que haja, né, porque o cara não vai ter mais trabalho, mas então vai querer lazer. Mas ele tem que viver. E ele tem que ter uma renda. Então, essa saída da renda mínima parece que é a única alternativa e a única forma de conseguir o recurso é taxando muito pesadamente aqueles poucos que vão continuar ainda tendo alguma atividade produtiva, que vão ser os poucos trabalhadores que talvez encontrem
emprego, que serão pouquíssimos, mas principalmente os donos das empresas que utilizam os robôs e os fabricantes de robôs e de outros equipamentos, porque a gente está falando muito do robô, mas uma coisa nova que vai surgir, que vai mudar muito o trabalho no mundo, são as impressoras 3D. Isso já está mudando. E isso é uma coisa incrível, porque você vê toda a globalização que foi... O que foi a globalização? As empresas saíram dos países mais avançados e foram pelo mundo em busca de mão de obra barata para fabricar os seus produtos lá na China, no México, na Índia. Bom, mas agora não precisa mais. Pode fabricar em casa mesmo, ou com robô, ou com impressora 3D. Você com impressora 3D consegue fazer uma série de peças. Até revólver. Até revólver você faz. Então, para que você vai com a tua empresa para um outro país complicado, com questões políticas? Não, você fica aqui. Mas então, isso vai ter várias consequências. Primeiro, vai criar um problema de países que vão ficar muito mais fortes e países que vão ficar muito fracos. Países onde o grande recurso era a mão de obra barata estão fadados ao fracasso. Vai ser um problema muito sério. Vários países da Ásia e da África, e nós aqui na América do Sul também, onde o fator que atraía as multinacionais era a nossa mão de obra barata, vamos sofrer, porque não vai precisar mais. E nossa reforma da Previdência? O que vai acontecer com ela? Bom, a reforma da Previdência é um outro problema complicadíssimo, na minha opinião pessoal. Suponho que vai ser a primeira prioridade do próximo presidente que vai tomar posse, porque não tem outro assunto mais premente no Brasil do que esse, porque o Brasil tem um buraco hoje fiscal monstruoso. Esse ano nós vamos fechar com quase 200 bilhões de reais de rombo. E esse rombo está piorando a cada ano. Quando o rombo piora, a dívida do país aumenta, porque o governo, como é que o governo faz? Ele tem que financiar esse rombo, então ele emite mais títulos, as pessoas compram o título, o governo se endivida. Então não dá mais para chegar no nível de endividamento mais alto que o país já está. Mas por que tem esse rombo? Quase metade desse rombo, praticamente a metade desse rombo, vem do rombo da Previdência. A Previdência no Brasil também ela está toda mal formulada, porque as pessoas hoje vivem muito mais anos do que viviam no passado. E no Brasil você tem casos de pessoas que se aposentam com 45 anos de idade, né? A grande maioria dos brasileiros se aposenta com 58, 57 anos de idade, enquanto que no mundo, na Europa principalmente, só se aposenta depois de 65, 67 anos. Você tem que mudar a Previdência, sem dúvida nenhuma. Além de que nós temos uma aberração no Brasil, que é uma diferença entre a Previdência do setor público e a do setor privado. Isso não pode acontecer, quer dizer, você tem... Então, esse rombo é um problema sério, porque a Previdência está a ponto de quebrar. Em alguns estados quebrou. Você vê no Rio de Janeiro, ela quebrou já. Não tem mais como pagar a Previdência do funcionário público do Rio de Janeiro, praticamente. Então, não podemos permitir que isso aconteça, porque justamente com a automação, essa situação vai ficar muito mais complicada ainda. As pessoas, muita gente vai querer se aposentar e não vai conseguir, porque a Previdência está quebrada. Então... Não dá para visualizar o horizonte dessa chamada quarta revolução industrial, 4.0. Veja, existem coisas positivas que virão pela frente. Isso é bom, porque estavam me perguntando isso. Alguma coisa positiva? E especialmente para o Brasil. Você sabe que essa é uma coisa que poderá ser interessante. Justamente a próxima mudança tecnológica, porque agora a gente está na era da tecnologia da informação, né? Estamos bem no meio da era da tecnologia. Tudo gira em torno da tecnologia da informação e os economistas dizem que as ondas tecnológicas duram mais ou menos 60 anos cada uma. Então nós estamos nessa era que está no final. Ela tem ainda mais uns 20 anos pela frente.
qual será a próxima era? A próxima era vai ser a era das ciências da vida. Biotecnologia, genética, farmacêutica. Vai ser a era em que todo mundo vai estar preocupado em prolongar a vida, resolver curar a grande maioria das doenças, fazer transformações genéticas nas pessoas, nos alimentos, na agricultura. E a biologia vai ser, a biotecnologia vai ser a grande ciência, então, da próxima era, que é uma era que vai estar começando, já está começando agora muito devagar, mas que vai ter o seu auge lá para o ano 2050, 2060. Só que essa era da biotecnologia, ela pode ser muito interessante para nós no Brasil. Por quê? Porque a matéria-prima da biotecnologia é a biodiversidade. A biodiversidade, a riqueza das plantas, ela é muito importante para você produzir, por exemplo, remédios ou aditivos agrícolas. Pouca gente sabe, mas se você pegar os 100 mais importantes remédios que existem hoje, 80 foram descobertos através de princípios ativos que existem nas plantas. Então, é muito importante se conhecer o que existe nas plantas. E o Brasil tem simplesmente 1/4 da biodiversidade mundial na Amazônia. Nós somos o país que tem a maior biodiversidade do mundo, 25% do total. Quer dizer, esse conhecimento que está nas plantas é fundamental para a fabricação de remédios e para promover as modificações genéticas. Vou te dar um dado que pouca gente sabe. O mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer tem um laboratório inglês muito conhecido que descobriu uma planta no Mato Grosso, no Brasil, que tem a propriedade, tem um princípio ativo essa planta, de recuperar a memória. Isso é gozado, porque a história disso é muito interessante. Os índios daquela região do Mato Grosso usavam o chá dessa planta para recuperar a memória. Isso chegou aos ouvidos dos pesquisadores britânicos e os pesquisadores vieram para cá, pesquisaram a planta e chegaram à conclusão que é verdade. Então, o princípio ativo da planta, que a planta chama nó de cachorro. Nó de cachorro, O princípio ativo desta planta será o princípio ativo do remédio que vai curar Alzheimer. O problema é que hoje, para fabricar um comprimido dessa pílula, custa 5 milhões de dólares. Mas, com o tempo, vão conseguir baratear isso. Que nem o genoma, vai baixando de preço. Exatamente. Então, todos os remédios importantes são descobertos, quase todos, através desses princípios ativos que estão em plantas. Então, nós, brasileiros, temos uma riqueza que nós não demos conta ainda. O que nós deveríamos fazer no Brasil é proteger essa área da Amazônia. Uma nova função importante. E principalmente investir em educação, formação de pessoas com conhecimento de biotecnologia, biodiversidade e fazer uma espécie de reserva de mercado. Do tipo, você quer vir aqui na Amazônia para conhecer, para usar nossas plantas? Ok, só que você vai pagar 10% de royalty do remédio que você vai conseguir fabricar. Porque todo mundo, quem tem estudado esse assunto, acha que o futuro, a biodiversidade é o petróleo do futuro. Então, e o Brasil, então, tem tudo para se dar bem na próxima era. Uhum. Muitos empregos serão gerados, então, por essa nova tecnologia. O grande problema é que isso ainda leva uns 30, 40 anos para acontecer. Mas há 40 anos a gente não poderia supor que nós teríamos empregos tipo de segurança cibernética, todos os empregos que vieram com internet, com tecnologia da informação. Exatamente, é muito difícil prever, justamente, mas a gente não consegue prever o que vai acontecer com a biotecnologia, mas a gente deveria estar estudando mais a biotecnologia. Nós não temos ainda no Brasil empresas voltadas para a biotecnologia e hoje, em países como Estados Unidos, Israel, Japão, é um dos assuntos mais estudados. Se forma pessoas, as faculdades, as universidades estão muito orientadas para esse tema, pesquisando,
formando pessoas, e são países que não têm a riqueza que nós temos nesse assunto. Então, uma coisa que eu pessoalmente fico frustrado é porque esse vai ser o grande assunto da segunda metade do século XXI, ou da metade do século XXI, e você pega, por exemplo, um debate eleitoral como nós estamos tendo agora, nem entra essa palavra biotecnologia ou ciências da vida. Portanto, é frustrante. É frustrante. Mas, veja, então há coisas negativas acontecendo, mas nós estamos no fim de uma era, da era da tecnologia da informação. A nova era, que é justamente as ciências da vida, se nós brasileiros formos inteligentes, mas não podemos demorar muito, se começarmos a nos preparar agora, podemos ser a grande potência mundial nessa área de biotecnologia. E aí a gente consegue, então, finalmente entrar no rol dos países mais avançados e aí talvez a gente consiga atenuar o problema do desemprego. Bom, com esse fim otimista, acaba também o nosso programa, que no caso do professor Feldman é muito pequeno. Tínhamos que ter bastante mais tempo para explorá-lo. Muito obrigado, professor. O Olhar sobre o Mundo fica por aqui. Eu agradeço ao professor Paulo Feldman e também a você que esteve com a gente. Até a semana que vem.